Bom, gente, prazer em falar com vocês. Desculpa o contratempo que a gente teve aqui. Mas, Miguel, eu queria dizer que eu amei você e o Filho de Mil Homens. Eu fiquei completamente apaixonada. A gente tá até combinando, ó, a blusa. Obrigada. Eu amei. Então, deixa eu te perguntar. Queria saber, vamos começar do começo? Eu queria saber como é que você começou a ser ator, como é que surgiu essa paixão em você, essa vontade, me conta. Olha, foi bem do nada, pra falar a verdade. A gente tava no cinema, eu tinha 8 anos, assistindo, acho que Detetives do Planeta Azul, que eu falei, eu vou pra esse no cinema. Aí meu pai e minha mãe tratou como se fosse uma brincadeira, como qualquer criança já sonhou em ser astronauta, em muitas coisas. Sim. Aí eu comecei a assistir. Aí chegou uns testes de agências me procurando, e aí a gente começou a fazer uma aula de TV e cinema com um professor chamado Chris Aaron, que eu faço até hoje. A gente fez 2 aulas. Minha mãe não queria ser aquela pessoa iludida de, meu filho é talentoso. Queria saber mesmo se eu tinha um talento pra isso. Sim. Aí a gente fez uma aula, 2 aulas. Aí ele ligou pra minha mãe. Seu filho é um ótimo ator. Minha mãe ficou meio, como assim? Ele tá começando ainda. Ele não sabe nada. E aí a gente entrou na Five, que eu sou exclusiva até agora. E começou a vir os testes, até que chegou nesse teste. Eu não sabia que filme que era, só sabia que era de um protagonista. E aí eu fiz primeiro teste, passei. Segundo, passei. Aí chegando no terceiro, acho que foi no terceiro, que eu entrei numa sala que tava eu, o tio Dani, o Luciano Baldan e a do Batista. Aí a mamãe entrou numa outra sala e eu não sabia, mas só tinha eu. E aí a gente começou a fazer os testes até a gente continuou. Cada teste era mais ou menos 1h30. Aí quando eu recebi a aprovação, a gente ficou muito feliz e foi muito legal. Ah, eu imagino. E como é que foi interpretar o Camilo? Me conta, é um personagem muito profundo, né, Miguel? E você ainda é uma criança. Como é que foi isso pra você? Qual foi a parte mais difícil e a parte mais legal também? Me conta. O Camilo, a parte mais difícil de interpretar ele é buscar os sentimentos de preconceito, de raiva. Que isso eu acho que era o mais difícil de eu achar em mim, porque ele é muito diferente. E, de mim, né, no começo do filme. Então eu acho que isso foi mais difícil. Só que o mais divertido foi as cenas que a gente fazia com o cachorrinho e o café, porque era um fuzuê. Dava tudo errado às vezes dava certo e ele começava. Aí voltava a dar tudo errado. Aí uma cena dava certo, outra dava muito errado. E isso era muito engraçado. E antes de ir pro set de gravação, eu, o Rodrigo, o Johnny, a Rebeca, o tio Dani também, a gente brincava de stop, de mímica, de um monte de coisa, e era super legal. E como é que foi para você se preparar para esse papel? Porque, como você falou, ele tem essa coisa de preconceito no começo. Como é que foi para você essa preparação antes de vocês começarem as cenas, a gravar? A preparação, antes de a gente começar a gravar o filme, foi um mês de preparação, dirigida pela Estrela, que é a Estrela maravilhosa. E a gente fez um mês de preparação com todo o elenco. A gente, às vezes era só eu e o Rodrigo, às vezes era o elenco inteiro, às vezes era o Rodrigo mais alguém, às vezes era só o Rodrigo. Aí ia variando. Aí sempre o tio Dani estava presente em todos qual é o nome? Toda a preparação. E acho que isso daí foi muito bom pra gente, porque a gente conseguiu entrar no personagem, eu, principalmente, que é o meu primeiro trabalho, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu acho que essa preparação foi muito importante pra mim. E o primeiro trabalho, Miguel, já foi com o Rodrigo Santoro. Isso é um privilégio, né? Como é que foi com o Rodrigo Santoro, Johnny Massaro e outras grandes estrelas aí que temos no elenco de O Filho de Mil Homens? Como é que foi para você contracenar com esses gigantes já no seu primeiro trabalho? Olha, eu comecei agora, né? Então, pra mim, eu não conhecia muito, sabe, atores, essas coisas. Então, pra mim, era só o tio Rodrigo e o Johnny. A gente não tinha essa de se tratar como estrelas. A gente era muito amigo. Então, a gente conviveu bastante, 3 meses muito, muito legais junto. E, assim, eu aprendi muito com eles. Era como uma escola, eles me ensinaram muita coisa. Eles me trataram muito bem, com muito afeto.
assim, muito, muito bem. E eu vi um vídeo seu, logo depois que eu vi o filme, eu vi o vídeo de você, no finalzinho das gravações, acho que eram suas últimas cenas com o Rodrigo, que você abraça ele, vocês se emocionam. O que você sentiu ali naquela hora, quando tava acabando as gravações com o Rodrigo Santoro? Era o último dia do Rodrigo, era o dia dos shows. E assim, foi umas 3, 4 cenas, deu chorando, por causa que foi os 3 meses, pra mim, mais mágicos da minha vida. E ele me tratou tão bem, tão bem. Ele foi pai do Camilo, pra mim, de um pai, né, nessa gravação. Meu pai tava longe, meu irmão cuidando dele. Então, assim, ele me tratou muito bem. E, assim, eu fiquei muito feliz em gravar com ele. Ele foi muito legal comigo. Então, eu fiquei muito triste quando terminou as gravações com ele, porque que eu ainda faltava um pouco de gravar. Isso aí, pra mim, isso era muito bom. Só que dava um pouquinho de saudade de gravar com ele. Ele era muito legal. E Miguel, o que você aprendeu de mais importante com esse personagem, com o Camilo, esse seu primeiro personagem? Me conta. O Camilo, no começo do filme, ele é muito preconceituoso, muito preconceituoso. Por causa que isso não foi uma escolha dele, mas sim da família dele, por causa que vem do avô, e o avô ensinou isso pra ele. Então, quando ele vamos dizer assim, entra na família do Crisóstomo, ele vê o mundo com outros olhos, ele começa a respeitar, a acolher o outro da maneira que ele é. Mas isso só no final do filme, porque no começo ele era muito preconceituoso. Uhum. E isso eu acho que era muito difícil. Por causa... E eu acho que a gente tem que aprender a respeitar, a acolher, mesmo com as diferenças. Isso. E agora, rolou seu primeiro filme, agora eu quero saber dos próximos planos. O que você ainda tem vontade de fazer? Um primeiro filme da Netflix com Rodrigo Santoro. Foi um filme belicíssimo que tá todo mundo comentando, então eu acho que você já arrasou na sua estreia. Agora eu quero saber o que você vai fazer daqui pra frente, quais são os seus planos, uma coisa que você ainda sonha muito em fazer, me conta. Olha, eu sonho em fazer muito mais filmes. Antes eu sonhava em fazer um filme, agora eu sonho em fazer 2. E eu sei que é muito difícil fazer filme, por causa que tem muita criança talentosa, muita criança esforçada. Então, se eu puder continuar sonhando em fazer mais filmes, é o que eu quero fazer. Por causa que a experiência que eu tive foi a melhor experiência de todas. E é isso, querido. Muito obrigada. Quero te parabenizar de novo. Foi lindo. Eu me emocionei muitas vezes com você no filme. Eu tenho certeza que você tem um futuro brilhante aí pela frente, que a gente ainda vai conversar muito. Eu que Sucesso. agradeço, viu? Obrigadão. Obrigada. Gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Sucesso. Tchau.